Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu novo canal. Hoje nós vamos continuar esse assunto de estática, falando precisamente dos tipos de alavanca, ou seja, do torque. Muito bem. Caso vocês tenham caído por acaso nesse vídeo, tá? Volta aí atrás, assiste a minha playlist toda de estática para que a gente possa entender bem essa matéria, ok? Vou deixar no cardzinho o link para o primeiro vídeo dessa playlist, ok? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar todos os elementos dessa minha alavanca, tá? Bom, esse triângulozinho aqui seria o meu ponto de apoio. O meu FR é a minha força resistente. Ou seja, aquela força que vai tentar resistir à força potente que eu estou aplicando do lado de cá. Ok? Muito bem. Ou seja, nesse ponto aqui, eu vou ter o meu torque da força resistente, e neste ponto aqui, eu vou ter o meu torque da força potente, né? Muito bem. Numa situação de equilíbrio, eu teria o quê? Que o torque da força resistente é igual ao torque da força potente. Beleza. O torque, eu sei que é a força resistente vezes o braço resistente, ou seja, essa distância do ponto de apoio até a minha força resistente. Tem que ser igual à força potente vezes o meu braço potente, que é a distância entre a força potente e o meu ponto de apoio, ok? Isso, claro, em situação de equilíbrio, ok? Muito bem. E o que nós podemos observar de interessante aqui, que cai muito em teoria? Por exemplo, se eu tiver um braço resistente maior, eu vou ter uma força resistente menor. E se eu tiver uma força resistente maior? Se eu tiver uma força resistente, eu vou ter um braço potente, desculpa, vou ter um braço potente menor. Ou seja, quanto maior for o meu braço potente, menor vai ser a força que eu vou ter que empregar para conseguir levantar essa pedra. E esse tipo de alavanca, em que eu tenho uma força resistente de um lado, a força potente do outro, e um ponto de apoio entre essas duas forças, entre esses dois torques, essa é a minha alavanca interfixa. Muito bem. Então, eu vi aí agora o exemplo de uma alavanca interfixa. Existe algum outro exemplo de alavanca interfixa que a gente use muito no nosso dia a dia? Existe sim. Olha só. Quem nunca, né? Quem nunca usou uma tesoura? A tesoura, ela é uma alavanca interfixa. Por quê? Aqui nesse meio aqui, na junção dos dois, eu tenho o meu ponto de apoio. Correto? Correto. Para mim poder
abrir ou fechar, para mim fechar, melhor, para mim fechar a tesoura, eu vou ter aqui, vou produzir uma força para cá e uma força para cá, que vai ser a minha força potente, né? Que é onde eu estou aplicando a força. E do outro lado, o que vai acontecer? Vai aplicar uma força para cá e uma força para cá, que é a minha força resistente. Olha só, eu tenho forças aplicadas, né? Uma do lado da outra, e no meio delas um ponto de apoio. Sempre que eu tenho um ponto de apoio entre duas forças, eu tenho uma alavanca interfixa. Muito bem. Vamos seguir agora para outro tipo de alavanca. Muito bem. Aqui eu tenho outro exemplo em que aqui eu tenho o meu ponto de apoio. Aqui eu tenho a minha força resistente. Né, que é uma pedra, alguma coisa pesada que eu estou tentando levantar através dessa alavanca, né? E eu tenho aqui a minha força potente. E a gente sabe, né, que a distância da força potente até o ponto de apoio é o meu braço, né? E o que vai acontecer nessa situação? E isso vai fazer com que o braço de alavanca da força potente seja sempre maior do que o braço da alavanca da força resistente. O braço de alavanca da força potente é esse roxinho que é o DP. E o braço de alavanca da força resistente, fazer em amarelo aí, é a distância da força potente, da força resistente, desculpa, até o ponto de apoio. A vantagem mecânica está no seguinte: se eu tiver um braço de força potente maior do que um braço de força resistente, então, no caso, a força potente vai ser menor do que a força resistente. Né? Então, eu vou precisar menos força potente para poder desenvolver o movimento. Né? Então, está aí a minha vantagem mecânica. E nesse caso, não existe situação nenhuma que eu consiga que o maior ou igual, tá? No caso aí, eu não vou conseguir nenhuma forma que entre em desvantagem, porque eu nunca vou conseguir que o braço da força resistente seja maior do que o braço da força potente. Então, nesse caso, eu tenho uma alavanca interresistente. Resistente. Tá? Uma alavanca interresistente. Muito bem. Vou trazer agora dois exemplozinhos do nosso dia a dia para a gente poder ver essa questão aí também. Nesses dois casos aqui. No carrinho de mão, aqui no centro é o meu ponto de apoio, né? Muito bem. A minha força potente é feita aqui no cabo para cima, né? Minha força potente é feita no cabo aqui para cima. E a minha força resistente é feita na caçamba pelos entulhos que eu estou levando, né? Aqui para baixo, né? Como eu tenho as duas forças, uma apontando para baixo, outra apontando para cima, né? E o ponto de apoio está fora, e eu sei que a distância entre a força
potente e o ponto de apoio nunca vai ser menor do que a distância entre a força resistente e o ponto de apoio, ou seja, o braço potente é maior do que o braço de apoio, ou igual, né, ao braço resistente, então a minha força potente vai ser menor ou igual do que a força resistente, ok? Então, nesse caso, eu tenho uma força... Eu tenho uma alavanca interresistente. Aqui nós temos o quebra-nozes, né? Muito utilizado, em que esse ponto aqui é o meu ponto de apoio, né? Aí, para mim quebrar a noz, eu faço o quê? Eu faço uma força para baixo, que é a força potente. E a noz que está aqui dentro faz uma força para fora, que é a minha força resistente. Ponto de apoio está fora, depois eu tenho a força resistente e tenho a força potente na extremidade. Então, obviamente, a distância do meu braço potente, então, a distância do braço potente sendo maior ou igual à distância do braço resistente, então a força potente vai ser menor ou igual à força resistente. Muito bem. Sendo assim, esse é um tipo de alavanca interresistente. Muito bem. Nesse último caso, eu tenho uma alavanca em que o ponto fixo, ou seja, o ponto de apoio, está aqui. A minha força resistente está sendo feita na outra extremidade. E a minha força potente está sendo feita entre o ponto de apoio e aonde está sendo executado a força resistente. Nesse caso aqui, o braço do torque resistente vai ser sempre maior do que o braço do torque potente. Ou seja, o braço resistente vai ser sempre maior ou igual ao braço potente. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer mais força potente para conseguir aumentar, para mim conseguir levantar essa minha pedra, por exemplo, né? Essa minha pedra. E a gente vê isso também no nosso dia a dia. Tem alguns objetos do nosso dia a dia que a gente vê esse exemplo. De quê? De uma alavanca interpotente. Existem alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês agora. Conhece esses dois objetos aí? Isso aí, uma pinça e um cortador de unha. Podemos observar que o ponto de apoio da pinça é aqui, né? Esse aqui é o ponto de apoio. Nas beiradas, eu aplico, ele está tendo uma força resistente, apontando para fora. E apontando para dentro, no meio, eu tenho uma força potente.
Nesse caso, que eu tenho o ponto de apoio numa extremidade, a força resistente na outra e a força potente no meio, quer dizer o quê? Que a distância entre a força resistente e o ponto de apoio vai ser o braço, né, vai ser sempre maior do que o braço potente. Então a distância do braço resistente vai ser maior ou igual sempre à distância do braço potente. Logo, a força potente vai ter que ser maior ou igual à força resistente. Ou seja, eu vou precisar de mais força potente para ter uma vantagem mecânica, né? Então, esse caso é uma alavanca interpotente. Muito bem. Aqui o cortador de unha. Cortador de unha, eu tenho o apoio aqui atrás. Né? Esse aqui é o meu ponto de apoio. Né? Nas beiradas, ele faz uma força resistente para fora. Né? E apertando para dentro aqui, eu faço uma força potente, que empurra essa alavanca para baixo para poder conseguir fechar aqui na frente, né? Beleza. O que eu consigo observar? O braço resistente vai ser sempre maior do que o braço potente. Então, o braço resistente sempre maior do que o braço potente, logo a força potente que eu vou ter que empregar vai ter que ser maior do que a força resistente. Então, nesse caso também, eu tenho um interpotente. Uma alavanca interpotente. Muito bem, gente. É só isso, tá? Estamos encerrando essa playlist de estática. Se esse conteúdo ajudou vocês, marca o gostei aí embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações e espalhem esse conteúdo por aí para atingir o maior número de pessoas possíveis. Fui, até a próxima. Tchau!